Eu, José Thierry de Almeida, em nome do Senhor Santo Espírito, o Senhor dos Exércitos e do Senhor Jesus, estou dando início a mais uma filmagem em benefício do meu país, do Brasil e da nação brasileira. E nesta filmagem, e tanto quanto nas outras que já foram feitas, já foram postadas nas redes sociais deste país, do Brasil, eu, José Thierry de Almeida, como um patriota que sou, estou disposto a lutar até a morte, se necessário for, ao lado das Forças Armadas Brasileiras, para que um dia, muito em breve, este país, o Brasil, seja um país melhor para todos os cidadãos brasileiros. Quero deixar bem claro nesta filmagem, tanto quanto nas outras que já foram feitas, que qualquer que seja as decisões que os senhores generais e comandantes das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, Marinha e Aeronáutica, vierem a tomar em benefício do meu país, do Brasil e da nação brasileira, vai ser muito melhor. Eu disse, vai ser muito melhor para o país, para a nação, para o Brasil, para todo o povo brasileiro. E também expresso com todo o respeito e admiração que tenho pelas três Forças Armadas do meu país, do Brasil, que os senhores generais e comandantes das Forças Armadas Brasileiras não esperem por muito mais tempo e não tarde para tomar as decisões que são necessárias para o bem da nação, do país, do Brasil e do povo brasileiro. Moreira César, 8 de dezembro de 2019. Observação: a criação. Observação: a criação de mais um partido político urgente para chamar de seu, para chamar de meu, é este o presidente Bolsonaro que temos no Brasil, que prometeu que ia reduzir os números de partidos políticos em sua campanha eleitoral. Ou no começo do governo, Bolsonaro disse isto. E disse também que ia reduzir os números de partidos políticos na Câmara e no Senado. O que esse presidente está fazendo? O que Bolsonaro está fazendo? Está fazendo tudo o contrário. Prometeu uma coisa na campanha eleitoral, agora está fazendo tudo o contrário. O que isso significa? Que este presidente é só mais um dos tantos outros que já passou na política deste país, do Brasil. Promete uma coisa e faz outra. Engana os eleitores, fazendo os eleitores de otário, de idiota, e faz outra. É esse o presidente que temos no país, nesse Brasil. Votei nesse presidente, mas já estou começando a ficar arrependido, ou já estou arrependido. No entanto que estou falando tudo isso, estou fazendo esse protesto. Para quê?
esses políticos tomem vergonha na cara e não falem igual papagaio, igual baitaca. Falou, assuma! Escreveu, assina! Ajoelhou, tem que rezar! Esses políticos têm que tomar vergonha na cara e aprender isso que estou dizendo. E parar de ficar pregando demagogia e hipocrisia ao cidadão brasileiro o tempo todo, como estão fazendo há muito tempo. Isso precisa acabar. Já passou da hora de acabar isso. Observação. Já temos no Brasil 37 partidos registrados no TSE. Eu disse 37 partidos registrados no TSE. 37 partidos. E mais 73 partidos em formação para ser registrado no TSE. Isso é brincadeira? Isso é uma brincadeira de mau gosto ou é uma piada? Vai chegar uma hora que o cidadão brasileiro, a sociedade brasileira, vai ter que trabalhar só para pagar esses partidos, só para bancar esses partidos, só para manter esses políticos, esse bando de vadinhos, esse bando de penduricalho. Até quando vai durar isso? Até quando vai criar mais partido? Para sugar o cidadão brasileiro? Que já não suporta mais isso. Total de políticos. Eu disse total de políticos em todo o Brasil. 70.794 políticos. Total de gastos com esses políticos no Brasil. Total de gastos com esses políticos no Brasil. 248 mil por minuto. Quase 15 milhões por hora. 357 milhões por dia. Quase 11 bilhões. Eu disse quase 11 bilhões. Bilhões. 11 bilhões. Por mês. Por mês. Gasto total com esses políticos anual para a sociedade manter. Para a sociedade ter que sustentar esse bando de vadio. Acima, gasto total, por ano. Acima, esses valores são aproximados. Acima de 128 bilhões por ano. Eu disse, acima de 128 bilhões. Bilhões por ano. Isso é o fim do mundo. Aonde vai parar isso? A sociedade gastar 128 bilhões de reais por ano para jogar fora, dinheiro jogado fora. Para quê? Para nada. Mais de 6 milhões de fundo partidário pode vir por aí. Isso, valor aproximado, já estão querendo aprovar agora na Câmara. 3 milhões e 600, ou 3 milhões e 800, para campanhas eleitorais, para fazer santinho, para dar a marqueteiro, para dar a candidato fantasma, laranja. E o país sem segurança, o país com uma segurança precária, educação precária, saneamento básico, não tem. Mais de 100 milhões de cidadãos brasileiros sem saneamento básico. E os políticos queimando dinheiro, rasgando dinheiro. Até quando vai durar isso? Até quando a sociedade brasileira vai suportar isso? Até quando a sociedade brasileira, por amor de Deus, vai ficar assim, ó, se curvando diante desses políticos bandidos, ladrão, o tempo todo? Até quando a sociedade brasileira vai fazer isso?
ficar se encurvando diante desses bandidos, desses políticos ladrão. Tá entendendo? Igual burro de carga carregando carga o tempo todo. Até quando a sociedade brasileira vai suportar isso? Pelo amor de Deus, meus irmãos, eleitores, eleitoras de todo o Brasil, vamos acabar com isso. Já passou da hora de dar um basta em tudo isso e mudar esse sistema político de exploração, de roubalheira da sociedade brasileira. Isso tem que acabar. Já passou da hora de acabar isso. Governância, eu disse governância zero, produtividade zero. Para todo esse dinheiro sendo jogado fora o tempo todo. Observação. Temos no Brasil, eu disse, observação, temos no Brasil um TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a serviço dos políticos, do governo e dos partidos políticos. E não a serviço do país, do Brasil e da sociedade brasileira. Bastou, eu disse bastou o presidente fazer isso, bastou o Bolsonaro fazer isso para eles, ou mostrar dinheiro para eles. Eles fizeram até hora extra para liberar o registro eleitoral para o presidente por votação eletrônica, para agilizar a criação do partido presidente por votação eletrônica, para ele abrir um partido rápido para ele chamar de seu, de meu. Enquanto os outros cidadãos roubaram os direitos políticos dos outros cidadãos. Os outros cidadãos brasileiros sequer não podem ser candidatos nesse país, no Brasil. Porque alteraram a Constituição. Ou melhor, fizeram um paralelo à Constituição brasileira para sugar os direitos políticos dos demais cidadãos brasileiros. Fizeram um paralelo na Constituição brasileira. Há muito que fizeram isso. Para sugar os direitos dos outros cidadãos brasileiros. Para que os outros cidadãos não saiam candidatos. E não derrotem esse bando de políticos bandidos que há muito estão roubando a nação brasileira, explorando o povo brasileiro. Fizeram um paralelo na Constituição brasileira. Isso precisa mudar. Já passou da hora de mudar isso. Abrir o sistema político do país. Candidatura avulsa agora, independente agora. E acabar com esse monopólio, com esse sistema político de bandido, de ladrão, que está no governo desse país já por muito tempo. Já passou da hora de mudar isso. Temos no Brasil, eu disse, temos no Brasil um STF, Supremo Tribunal Federal, a serviço dos políticos, do governo e dos partidos políticos. Eu disse não, a serviço do país, do Brasil, da sociedade brasileira. Temos no Brasil, eu disse, temos no Brasil um STF, o Supremo Tribunal Federal, a serviço dos políticos, do governo, dos partidos políticos e não da sociedade brasileira. Há muito que o STF está fazendo isso. Há muito que o Supremo Tribunal Federal deste país está fazendo isso. Há muito que a Suprema Corte deste país está fazendo isso. E ministros esses que estão na Suprema Corte deste país, que a maioria deles já deveriam estar na cadeia, e só não está ainda, porque esse país, o Brasil, não tem governo. O país não tem governo. O país não tem governo. Não tem governo. Ao contrário, temos no governo desse país um presidente que está o tempo todo assim, diante da Câmara, rindo para a sociedade brasileira, como se fosse um bobo da corte. E não toma atitude. Por isso os ministros estão fazendo o que querem dentro do país, soltando bandido do jeito que eles querem. E o presidente está só assim, o tempo todo.
Isso precisa mudar, Bolsonaro. Ou senta na cadeira de governo desse país, do Palácio da Alvorada, governa, ou passa a bola para outro. Passa a bola pro reserva, pro vice, pro general Mourão. E ser, com todo respeito ao senhor general Mourão, que eu sei que ele tem capacidade, eu sei que ele tem, mas se ele sentir que também tá pesado para ele, passa a bola, passa para um outro general, até que encontre um general dentro das Forças Armadas que vai governar esse país. E tem muitos generais dentro das Forças Armadas desse país que são inteligentíssimos, que são capazes, são muito capazes de governar esse país. É só passar a bola. Ah, não está dando para mim? Passa a bola. É assim que funciona no campo de futebol. É assim que funciona nas empresas privadas. O jogador não está jogando bem, o técnico troca, põe no banco da reserva. As empresas privadas, os gerentes não estão dando conta, manda embora, vai demitir no outro, até acertar a empresa, até acertar um que governa a empresa. É isso que tem que fazer no Brasil. E já passou da hora de fazer isso no governo desse país. Observação. Prisão. Eu disse prisão em segunda instância. É preciso o povão, a sociedade brasileira, ir para as ruas de todo o país, do Brasil, para pressionar os parlamentares, para aprovar a prisão em segunda instância. E é preciso fazerem abaixo-assinado e recolherem assinatura para pressionar a Câmara, o Senado, para aprovar a prisão em segunda instância. A Jovem Pan, há poucos dias, estava convidando para que o cidadão assinasse um abaixo-assinado para pressionar os parlamentares para aprovar a prisão em segunda instância. Isso é o fim do mundo. Observação. Isso que estou dizendo é muito humilhante para a sociedade brasileira. Ter que ver, assistir e passar por isso que estou descrevendo, para aprovarem prisões em segunda instância neste país, no Brasil. Observação. Que país é esse que estou vivendo nele? Que democracia é essa que temos no Brasil? E é este o sistema político que temos no Brasil, que eu, José Thierry de Almeida, e o povo brasileiro temos de chamar de um sistema político democrático. Observação. Se esse sistema político que temos no Brasil é uma democracia, eu, José Thierry de Almeida, teria que ter vindo a este mundo sem cérebro e sem visão, para não ver e não assistir os tamanhos abusos e descasos que o STF, os políticos, o governo e os partidos políticos estão fazendo com o país, com o Brasil e com o povo brasileiro já por muito tempo. Vou fazer aqui uma observação. Aqui está um pacote de nota fiscal que eu pego no supermercado aqui vizinho do lado, somando tudo os impostos que eu tenho que pagar no caixa quando eu passo a minha compra, somando os impostos, R$ 702,79 de compra. Total de impostos, R$ 128,95. R$ 128,95 de impostos. Mais R$ 54,90 que eu pago da minha empresa, do MI. R$ 183,85 por mês de imposto. Para quê? Para manter um bando de político vadio, de penduricário, que não querem fazer reforma política nesse país.
Não, não querem não. Querem ficar só aqui, ó, no bem bom. E isso precisa acabar, já passou da hora de acabar isso. Observação. A pergunta é, até quando vai durar isso que estou descrevendo nesta filmagem? E será que já não passou da hora da sociedade brasileira dar um basta e mudar todo esse sistema político que está implantado neste país, no Brasil? Agora, já, e acabar com a farra do STF, do Supremo Tribunal Federal, dos políticos e dos partidos políticos neste país, no Brasil, que já se arrasta essa bagunça, essa farra, essa exploração em cima da sociedade, já por muito tempo. Observação. Observação. Temos no governo deste país, do Brasil, um governo fraco, um governo covarde, um governo parça. Eu disse um governo parça, parceiro de ladrão. Um governo que governa para a sua família, para os seus amigos, e não para o povo brasileiro. Observação. Pena de morte liberada em todo o Brasil. Eu vou abordar aqui esse tema, que esse tema é muito importante para a sociedade brasileira. E isso precisa acabar também. Já passou da hora de mudar isso. Observação. Pena de morte liberada em todo o Brasil. Um sistema político de tirania. Eu disse um sistema político de tirania está implantado neste país, no Brasil, já por muito tempo. Ladrão no STF, Supremo Tribunal Federal, ladrão na Câmara dos Deputados Federal, ladrão no Senado Federal, ladrão em todo o governo deste país, do Brasil, fazendo leis, ou seja, ladrão mandando executar e matar ladrão. Observação. Cidadão, eu disse observação, cidadãos inocentes também estão sendo abatidos e mortos por bandidos e ladrões que estão no governo de todo o país, de todo o Brasil. Observação. É este o sistema e o cenário político que está implantado neste país, no Brasil, já por muito tempo. Observação. A pergunta é, até quando vai durar isso que estou descrevendo nessa filmagem a todo o Brasil e ao mundo inteiro? Observação. Eu disse observação. E por quê? Não se constitucionaliza e institucionaliza a pena de morte nesse país, no Brasil? Eu disse, por que não se constitucionaliza e não se institucionaliza a pena de morte nesse país, no Brasil? Ou seja, fazer a pena de morte ou prisão perpétua virar lei nesse país, no Brasil. Agora, já, para os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilhas e etc. Observação. Vocês políticos no Brasil têm fórum privilegiado até para morrer e para roubarem à vontade e continuarem no governo deste país, do Brasil, à vontade. O quanto tempo vocês querem? Vocês políticos querem? Vocês políticos têm fórum privilegiado nesse país, no Brasil. E é só aqui no Brasil que acontece isso. Há muito
fórum privilegiado para político ladrão, para político bandido, covarde. Eu disse puto! Exploradores da nação, do país, do Brasil e do povo brasileiro. Verdadeiros mala, penduricários, que há muito estão roubando o povo brasileiro. E ainda por cima, tem fórum privilegiado. Isso precisa acabar. Já passou de acabar isso. Desde quando bandido, ladrão, tem que ter fórum privilegiado. É só no Brasil que acontece isso. Enquanto vocês julgam superiores para executar e matar os outros cidadãos trabalhadores inocentes, a gosto e à vontade e impunemente, eu disse impunemente, esses políticos no Brasil, vocês julgam à vontade para mandar executar os outros, para mandar matar os outros, à vontade, a gosto, e ficam impunes o tempo todo. É esse o Brasil que eu vivo nele, é esse o Brasil que eu vivo nele, é esse o Brasil que a sociedade brasileira vive nele. Político ladrão, bandido, mandando executar ladrão neste país, no Brasil. É este o cenário político do Brasil que está enfrentado já por muito tempo. E vocês políticos são melhores que os bandidos, que vocês políticos dizem que são bandidos e estão mandando abater e matar? Abre aspas. É claro que não. Fecha aspas. Vocês todos políticos do Brasil são todos covardes, homicidas, assassinos, e são todos piores e mais bandidos que os bandidos que vocês políticos estão mandando abater e matar neste país, no Brasil. Observação: se fizeram uma pesquisa nas cadeias de todo o Brasil, eu disse, se fizeram uma pesquisa nas cadeias de todo o Brasil, 90% dos cidadãos que estão presos vai dizer que roubaram e que roubam, porque os políticos e os governos de todo o Brasil também roubam e são todos ladrões. E os ladrões, cidadãos que estão presos, estão errados em responderem desta forma? Abre aspas. É claro que não! Por que estou dizendo isso? Se perguntarem aos bandidos na cadeia, os ladrões que estão na cadeia, o que vocês políticos dizem que são ladrão, se perguntar para eles nas prisões desse país, eles vão dizer que roubam, porque vocês políticos, governantes do Brasil, são todos ladrões, são todos pilantras, covardes. Em vez de dar exemplo para os que estão presos, para os demais cidadãos, vocês políticos do Brasil, eu disse todos, são todos bandidos, ladrões, e já passou da hora de mudar isso. Observação: a prisão em segunda instância para os políticos corruptos e ladrões já está difícil, o quase que impossível de emplacar na Câmara e no Senado deste país do Brasil. Observação: imagina eu, José Pedro de Almeida, falar para os deputados e senadores do Brasil que é necessário implantar a pena de morte ou prisão perpétua para os políticos corruptos neste país do Brasil, para acabar e combater a corrupção neste país do Brasil. Observação, abre aspas, os políticos, ao verem esta filmagem, vão dizer e falarem que eu, José Pedro de Almeida, estou ficando maluco, ou estou pensando muito alto em falar de prisões perpétuas ou pena de morte para eles políticos neste país, no Brasil.
agora, já. Observação. Eu disse observação. Mas, maluco, estão os políticos e os governantes deste país, do Brasil, que não se emendam e não tomam atitude para acabar com a corrupção neste país, no Brasil. Observação. Vocês políticos ainda há de ver e assistir o que vai acontecer com vocês políticos neste país, no Brasil. Quando a sociedade, quando a paciência do povo brasileiro acabar e chegar ao fim e ao limite em todos os cidadãos brasileiros, peço ao meu Deus que isso seja muito em breve, num tempo muito em breve, que a sociedade brasileira dê uma resposta para vocês políticos. Já passou da hora da sociedade brasileira fazer isso. Observação. Por quê? Porque ninguém aguenta mais tamanhos abusos e descasos que o STF, Supremo Tribunal Federal, os políticos, o governo e os partidos políticos estão fazendo com o país, com o Brasil e com o povo brasileiro, já por muito tempo. Oráculo do Senhor, Santo Espírito e do Senhor Jesus. Observação. Quero também agradecer à imprensa internacional americana. O que seria, eu disse o que seria, dos cidadãos mais pobres e mais simples da sociedade brasileira e de todo o mundo, se não houvesse sido criado ainda estas gigantes empresas de comunicações sociais, o Google, o YouTube, o WhatsApp, Facebook e Instagram, que não fazem, eu disse que não fazem acepção de pessoas e atendem a todos com os mesmos direitos, igualdades e atenções. Meu muito obrigado a todos esses empresários. E Deus me pague a todos pela atenção que estão me dando, pelo bem da nação, do país, do Brasil e do povo brasileiro. Eu disse observação. E quanto à imprensa brasileira, do meu país, do Brasil, eu, José Thierry de Almeida, não posso dizer o mesmo. Observação. Temos dois tipos de imprensa no Brasil. Aberta, ou seja, uma primeira imprensa que apresenta e vende um tipo de personagem